Em 12 de novembro de 1934, nasceu Charles Miles Maddox, na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. Filho de Kathleen Maddox, uma jovem adolescente de apenas 15 anos, e de um pai desconhecido, Charles já enfrentava desde cedo as dificuldades de uma família desestruturada. O sobrenome Manson foi adotado por Charles posteriormente, herdado de um breve casamento de sua mãe, assim tornando-se Charles Manson. Infelizmente, Kathleen Maddox lutava contra o alcoolismo, o que a impedia de cuidar adequadamente de Charles. Sua pouca idade e incapacidade de assumir a responsabilidade da maternidade deixaram marcas profundas na vida do filho. Quando sua mãe foi presa, Charles passou parte de sua infância sob os cuidados de seu tio, e segundo o próprio Charles, esse foi um período de terror, onde o cenário de abusos e espancamentos eram constantes. Essas experiências traumáticas talvez ajudaram ainda mais a moldar a personalidade de Manson, que durante esse período se entregou ao mundo do crime. Anos depois, quando sua mãe foi solta, buscando a aceitação e o amor materno, ele a procurou novamente, apenas para ser rejeitado mais uma vez. Mergulhado em uma vida repleta de delitos, Charles Manson passou por várias instituições para menores infratores. O caminho do crime parecia ser uma constante em sua vida, onde se via um jovem totalmente envolvido com delitos cada vez mais agravantes. Nesse período ele já parecia ser alguém frio e sem escrúpulos. E durante esse período de passagens por diversas instituições correcionais e prisões para menores infratores, Charles Manson encontrou-se cercado por diferentes personalidades e contextos sociais. Esses ambientes hostis e a necessidade de se adaptar a eles fizeram com que Manson aprimorasse suas habilidades de sobrevivência e comunicação. Dotado de uma inteligência afiada e uma personalidade carismática, ele parecia estudar sutilmente a arte da manipulação, aprendendo a identificar fraquezas e anseios nas pessoas ao seu redor. Essas habilidades se mostrariam cruciais em sua busca por influenciar seguidores e conduzi-los a cumprir seus planos sombrios que estavam por vir. A vida adulta e o sonho musical. Apesar de sua conturbada vida e envolvimento no mundo do crime, Charles Manson casou 2 vezes e se tornou pai. Entretanto, seu comportamento delinquente o levava constantemente para trás das grades, dificultando a construção de uma vida familiar estável. Foi durante o período de prisões recorrentes que suas ambições musicais começaram a despontar. Convencido de que a música poderia ser sua salvação, Charles Manson dedicava horas escrevendo canções e tocando seu violão na esperança de encontrar o sucesso no mundo da música. Enquanto ele buscava sua glória com as suas músicas, sua carreira artística enfrentava inúmeros obstáculos. Apesar de dedicar horas escrevendo canções e tocando seu violão, o sucesso parecia se esquivar dele, deixando-o frustrado e desiludido. Manson ansiava por alcançar o estrelato no mundo da música, mas suas apresentações em bares e pequenos eventos não atraíam a atenção do público ou da indústria musical. O reconhecimento que tanto desejava continuava muito distante, o que começou a corroer suas esperanças e alimentar uma sensação de ressentimento. Apesar das desilusões na carreira musical, a música ainda exercia um papel crucial na vida de Manson. Ele se tornou obcecado com as letras das músicas dos Beatles, acreditando de alguma maneira que elas continham mensagens ocultas e proféticas. Essa obsessão alimentou suas crenças distorcidas, e ele passou a propagar suas teorias para outras pessoas, atraindo seguidores que viam nele um líder carismático e carregado de messianismo. A formação da família Manson. Assim, um culto começou a se formar em torno de Charles Manson, com pessoas buscando nele um propósito maior e a promessa de uma vida significativa. A busca por um sentido maior na vida levou Charles a formar uma comunidade alternativa conhecida como a família Manson. Esse grupo era composto por homens e mulheres jovens, a maioria deles provenientes de famílias de classe média alta, que buscavam uma vida alternativa e livre de convenções sociais. Enquanto Manson exercia um poderoso controle sobre seus seguidores com sua personalidade carismática e discurso manipulador, ele ainda ansiava o sonho de uma carreira musical bem-sucedida. E foi durante esse período que ele conheceu Dennis Wilson, o baterista dos Beach Boys. A relação entre Dennis Wilson e Charles Manson começou em 1968, quando Dennis deu carona para 2 mulheres que faziam parte do grupo de Manson. Quando Charles conheceu Dennis Wilson,
viu diante de si uma oportunidade única para dar um salto em sua carreira musical estagnada. Dennis era uma figura influente na indústria e seu interesse pela personalidade carismática de Manson alimentava suas esperanças de alcançar o tão sonhado sucesso. Enxergando em Dennis um caminho para a fama, Manson fez de tudo para impressioná-lo com seu talento musical e suas letras que expressavam sua visão única do mundo. Acreditava que essa parceria poderia finalmente abrir as portas para sua música ser ouvida por uma audiência mais ampla e lhe garantir o reconhecimento que tanto ansiava. Impressionado com a personalidade cativante e o estilo de vida alternativo de Charles Manson, Dennis Wilson viu algo único nele. Fascinado pela aura magnética do músico, Dennis não apenas sentiu uma conexão com Manson, mas também viu nele a oportunidade de trazer uma nova e excitante energia para sua própria vida e círculo social. Intrigado pelas ideias revolucionárias de Manson, Dennis Wilson decidiu convidá-lo junto da sua família para se hospedarem em sua luxuosa mansão. Esse gesto abriu as portas para uma convivência intensa e um intercâmbio cultural único entre os dois universos, o mundo da música de Dennis e o complexo culto liderado por Manson. Por um breve período, a família Manson encontrou moradia na luxuosa mansão de Dennis Wilson, aproveitando a generosidade do baterista dos Beach Boys. No entanto, a convivência rapidamente se tornou problemática, à medida que Manson e seus seguidores abusavam da hospitalidade oferecida, deixando Dennis frustrado e descontente com a situação. O que poderia ter sido uma oportunidade para crescimento e sucesso na carreira musical para Manson acabou se transformando em uma experiência desastrosa. A mansão, que inicialmente parecia ser um refúgio, se tornou um cenário de caos e descontrole, com a família Manson extraindo de Wilson mais do que ele poderia suportar. Percebendo a gravidade da situação e os crescentes problemas que Charles Manson e sua família traziam consigo, Dennis Wilson percebeu que era hora de fazer algo. Então, tomado pela razão, ele decidiu expulsar Manson e seus seguidores de sua mansão, encerrando assim qualquer relação de vínculo com eles. O caótico rancho. Após a saída conturbada da mansão de Dennis Wilson, a família Manson partiu em busca de um novo lugar onde pudessem morar e consolidar suas ideias e crenças. O destino foi o Rancho Spahn, uma propriedade abandonada próxima a Los Angeles, que se tornaria o epicentro de sua família. Esse rancho, outrora um cenário de filmes do Velho Oeste, ofereceu um ambiente isolado e afastado da sociedade convencional. O proprietário do rancho, George Spahn, um idoso cego, não exigia pagamento em dinheiro pelo uso do local. Em vez disso, Manson e seus seguidores ofereciam certos tipos de serviços em troca da hospedagem. Eles realizavam reparos na propriedade, prestavam serviços domésticos, e há boatos também que as mulheres proporcionavam favores sexuais para o Sr. Spahn. Dentro desse ambiente, Manson exercia um poderoso controle sobre seus seguidores, atraindo-os com promessas de uma vida mais significativa e verdadeira. As antigas construções do rancho se tornaram abrigos improvisados para a família Manson, onde eles buscavam criar uma sociedade alternativa, livre de convenções e normas sociais. No entanto, a atmosfera dentro desse novo lar era de intensa manipulação, com Manson pintando um retrato de uma sociedade em decadência. Os terríveis assassinatos da família. Nos bastidores da família Manson, planos sinistros estavam sendo tramados em segredo. Sob a manipulação implacável de Charles Manson, eles acreditavam fervorosamente que uma guerra racial devastadora estava prestes a ocorrer. Inspirado por sua interpretação distorcida das músicas dos Beatles, especialmente do álbum White, Manson acreditava que a banda transmitia mensagens codificadas de um apocalipse iminente e de uma guerra racial que transformaria a sociedade. Em 9 de agosto de 1969, um pequeno grupo de seguidores da família deu início aos planos de Manson, invadindo a luxuosa casa alugada pelo cineasta Roman Polanski na Cielo Drive. Lá, fizeram um ataque bárbaro, assassinando brutalmente Sharon Tate, uma jovem atriz em ascensão de Hollywood, que era casada com Roman Polanski e estava grávida de 8 meses. Além de Tate, seus amigos, Abigail, Wojciech, Jay e Steven, que estavam no local fazendo uma visita à atriz, também foram assassinados. Polanski, que estava viajando a trabalho, não estava na casa. Mensagens macabras, escritas com o sangue das vítimas, foram deixadas nas paredes, evidenciando a frieza e a selvageria dos atos.
A escolha de Sharon Tate como uma vítima ainda permanece em volta de mistério, já que alguns acreditam que Manson direcionou seus seguidores para casa na esperança de confrontar um produtor musical, que havia morado lá anteriormente e negado a oportunidade a Manson de gravar suas músicas. Além disso, Charles Manson tinha intenções de fazer com que os assassinatos parecessem obra dos Panteras Negras, que era um grupo ativista famoso na época, para assim, incitar ainda mais a guerra racial. Ele planejava deixar pistas falsas para que os crimes fossem atribuídos ao grupo, acreditando que isso aumentaria a tensão racial e levaria a sociedade ao caos. Na noite seguinte, a família Manson atacou de novo, dessa vez invadindo a casa de Rosemary e Lennon LaBianca, donos de uma rede de supermercado local, onde também cometeram assassinatos brutais envolvendo o casal. Escritas perturbadoras feitas a sangue também foram encontradas nas paredes da casa. Morte aos porcos, uma das frases deixadas pelo grupo, já demonstrava a influência das crenças distorcidas da família Manson. O ataque brutal a Sharon Tate e a seus amigos, e ao casal LaBianca, destacou a crueldade e a premeditação dos planos da família Manson. A perda de uma jovem atriz em ascensão e o choque causado por esses assassinatos deixaram o país em estado de perplexidade. O julgamento e a sentença de prisão perpétua. Apesar de Charles Manson não ter estado fisicamente presente nos locais dos terríveis assassinatos, o promotor Vincent Bugliosi o considerou o mentor dos crimes e buscou convencer o júri dessa ideia. O julgamento foi marcado por declarações provocativas e um comportamento controverso de Manson, que desafiava as autoridades e buscava chamar a atenção para si mesmo. Sua postura durante o julgamento refletia sua personalidade carismática, que havia exercido o controle sobre os membros de sua família. Enquanto Manson negava qualquer envolvimento direto nos assassinatos, seus seguidores continuavam a vê-lo como um líder carismático, e alguns chegavam a considerá-lo uma figura messiânica. O promotor retratou Manson como um homem maligno e satânico, buscando enfatizar a gravidade e a crueldade dos crimes cometidos por ele e seus seguidores. Em 1971, os membros da família Manson foram inicialmente sentenciados à morte. No entanto, a mudança nas leis penais da Califórnia, em 1972, aboliu temporariamente a pena de morte no estado, e as sentenças foram alteradas para prisão perpétua. Charles Manson passou o resto de sua vida na penitenciária estadual de Corcoran, onde cumpriu sua sentença. A vida de Manson na prisão foi solitária e restrita, com contato limitado apenas a um número selecionado de outros presos. Ao decorrer dos anos, Charles Manson teve direito a revisões periódicas para a possibilidade de liberdade condicional, mas seu comportamento e suas declarações durante suas audiências sempre causaram polêmicas e acabaram por impedir sua libertação. A história de Manson e de seus seguidores continua sendo uma das mais perturbadoras e intrigantes da história criminal dos Estados Unidos, deixando um legado sombrio que ecoa até os dias atuais. A morte de Charles Manson. Após décadas cumprindo pena na penitenciária estadual de Corcoran, Charles Manson faleceu aos 83 anos, em 19 de novembro de 2017. Sua morte encerrou uma vida repleta de crimes e manipulações. Charles Manson deixou um impacto duradouro na cultura popular, inspirando livros, filmes, documentários e até mesmo músicas sobre sua vida e dos terríveis atos da família Manson. Sua personalidade carismática e suas crenças distorcidas atraíram a atenção de inúmeros curiosos, estudiosos e até admiradores. Os crimes hediondos feitos pela família Manson ainda são discutidos e estudados por especialistas em psicologia e sociologia. Eles se tornaram um ponto de referência para entender a dinâmica dos cultos e a mente dos líderes manipuladores. O trágico episódio de agosto de 1969 abalou a sociedade americana por tamanha crueldade dos atos dos seguidores de Manson. O legado obscuro de Charles Manson continuará a intrigar e a assombrar a sociedade. Ele permanecerá como um exemplo extremo dos perigos que podem surgir quando indivíduos carismáticos utilizam sua influência para manipular e controlar seguidores vulneráveis. A história de Manson é um lembrete perturbador de que a maldade e a violência podem se esconder atrás das aparências mais inofensivas. Assim, o nome de Charles Manson ecoará através dos tempos, não apenas como um assassino cruel,
mas como um símbolo sombrio do que a mente humana pode ser capaz quando influenciada pelas distorções da realidade e do poder da manipulação. Seu legado trágico e cruel será sempre um marco negativo na história da humanidade.